vou começar a falar um pouquinho sobre a depressão. E assim como eu fiz com a ansiedade, eu vou dividir a princípio em 2 vídeos e depois vou acrescentando outras dúvidas de vocês. Mas vou começar primeiro falando um pouquinho dos sintomas e depois um pouquinho das estratégias, né, para você que tem depressão. E primeiro eu queria pincelar de forma bem rápida o que é a depressão. E a depressão, ela é realmente uma patologia, ela é uma doença, é um transtorno mental. E ela é caracterizada principalmente por uma tristeza muito profunda, muito intensa. E uma coisa muito importante das pessoas entenderem, tanto você que tem depressão quanto você que conhece alguém que tem depressão, é que a depressão, ela não é simplesmente um sentimento. Existe toda uma questão fisiológica. O cérebro da pessoa que tem depressão, ele não está funcionando de forma saudável. Ele não está sendo funcional em algumas áreas. Então a depressão, ela afeta, existem muitos estudos sobre isso, né? A internet está aí, você pode pesquisar, você pode procurar entender um pouquinho melhor sobre isso, mas muitos estudos científicos mostram o quanto a depressão, ela afeta áreas específicas do cérebro, principalmente as áreas que são responsáveis pela tomada de decisão, pelas emoções, pela memória, pela percepção. Então, as áreas do seu cérebro que são responsáveis por tudo isso, elas estão funcionando de uma forma que as sinapses neurais estão acontecendo de uma forma errada, de uma forma disfuncional. Por isso que a pessoa tem todos esses sintomas, tanto emocionais quanto físicos. Então a gente precisa entender algo de uma vez por todas. A depressão, ela não é e nunca vai ser frescura. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam isso, muitas pessoas ainda falam isso e só conseguem entender que a pessoa realmente estava doente quando acontece algo mais grave, quando a pessoa às vezes tem uma tendência a suicídio, chega a ter uma tentativa ou realmente acontece o suicídio. E aí sim a ficha da pessoa cai, a ficha às vezes dos familiares, dos amigos cai e você percebe que tem algo errado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, a pessoa com depressão não vai ser a pessoa apenas que está lá na cama e não consegue fazer nada. Isso também, isso é caracterizado por uma depressão mais grave. Mas vão existir ali alguns níveis, né, para a pessoa que ela tá com essa patologia. E muitas das vezes a pessoa com depressão, ela vai estar indo trabalhar, ela vai estar saindo, ela vai fazer às vezes a rotina dela normal, e isso não significa que ela não esteja doente, isso não significa que as queixas dela, que o que ela está sentindo seja frescura, significa que ela está lutando, que ela está tentando ainda se manter mesmo no meio dessa doença, desse transtorno. Então é muito importante a gente entender isso, que não é frescura, não é simplesmente um sentimento, mas é algo fisiológico também. E eu quero falar um pouquinho sobre os sintomas físicos e emocionais. Vou começar um pouquinho pelos sintomas físicos. A pessoa com depressão, ela sente um cansaço extremo, que não é preguiça, é realmente um cansaço físico. Ela pode sofrer de insônia ou de uma sonolência muito intensa. Então pode ter esses 2 extremos, né? Que ela tenha dificuldade para dormir ou que ela durma demais. A pessoa com depressão, ela também pode ter muita dor de cabeça e também muita alteração intestinal. Então, ou a diarreia ou a constipação são também sintomas de depressão. E alteração no apetite. Então, a pessoa com depressão, ou ela pode comer demais ou comer de menos. Então, não existe bem uma regra bem definida de quais vão ser os sintomas específicos 100%. Você pode ter algum deles, todos, alguns, juntos ou separados. Mas os sintomas físicos, os principais são esses. É claro que existem outros, mas eu tô citando um pouquinho dos mais comuns para você conseguir se identificar. E sobre os sintomas emocionais, a gente pode citar o medo, que ele vem de uma forma muito intensa, é muito incontrolável, o medo muitas vezes irracional, uma tristeza muito profunda que foge totalmente do controle da pessoa. A pessoa, ela começa a ter falta de prazer em absolutamente tudo, né? Em todas as áreas da vida dela, às vezes coisas que ela amava fazer, que ela gostava, que ela sentia realmente prazer, que ela sentia feliz fazendo, ela deixa de sentir prazer nos afazeres, em qualquer área da vida dela. A depressão, ela também vem caracterizada com uma culpa muito grande, então tudo que acontece na vida da pessoa, pequeno ou grande, tem um peso muito diferente do que tem para uma pessoa que não está com depressão. Então ela vai se sentir culpada por coisas muito pequenas, a autoestima da pessoa, a autoimagem da pessoa fica completamente distorcida. Por isso, a percepção dela pro futuro também é muito alterada, né? Na verdade, todos esses sintomas, eles alteram muito a percepção que a pessoa tem para o futuro. Ela deixa de ter perspectivas
do futuro. E eu deixei por último, mas não menos importante, que é o pensamento suicida, que realmente é algo real, é algo que existe, que não é frescura. E a pessoa, ela começa a ter esses pensamentos, começa a ter idealização suicida, porque ela realmente acredita que é a única saída, que é a única opção. Ela realmente pega isso como verdade e não é tão simples quanto parece, não é simplesmente a gente chegar e falar pra ela pensar de uma forma diferente que ela vai pensar. Então, lembrando lá do comecinho do vídeo, né, o cérebro dessa pessoa, as conexões neurais, as sinapses neurais dessa pessoa estão funcionando de uma forma anormal. Então, por isso vem todos esses sintomas emocionais, esses sintomas físicos, e o tratamento ele é de extrema importância. Então, esse vídeo é um pouquinho para você se identificar, para você entender, talvez saber lidar um pouco melhor com alguém que tenha depressão, ou você que talvez está começando a sentir esses sintomas, mas ainda não conseguiu procurar ajuda, mas ainda acha que você vai conseguir, que você vai lutar e que vai dar certo. Pode dar certo? Pode, mas a depressão realmente é algo sério. Então, se você se identificou aqui com esses sintomas, procure um profissional, procure ajuda, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, e isso vai fazer toda a diferença no seu tratamento. A depressão, ela tem cura. A depressão, ela pode ser tratada, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre o tratamento no próximo vídeo, mas é isso. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Deixa um like se você gostou desse vídeo, manda pra alguém que às vezes tenha dúvida, que às vezes não entende muito bem, porque quanto mais informação nós tivermos, melhor vai ser. Mais nós vamos saber lidar, mais nós vamos conseguir identificar isso em nós mesmos com uma rapidez muito maior e facilitando o tratamento, facilitando o resultado final. Então, que realmente esse vídeo tenha agregado pra você de alguma forma. E é isso, até semana que vem.